Gente boa, foi-me dado esse tema que eu falasse sobre ambição piedosa versus ganância pecaminosa e que usasse esse texto que aproveita o homem ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? É meu objetivo, perdão. Então, dividi a aula assim. Vou fazer rapidamente algumas definições. Depois eu tenho algum estudo de casos nessa primeira aula. Vamos ver se a gente consegue. Na segunda, nós caímos no texto de Marcos 8, que é o texto principal. Né? Então, vamos ouvir, para começar. Quando você fala em, se você tirasse a palavra piedosa daqui, ó, tá certo? Se você tirasse ela daqui e pensasse em ambição e ganância só, são palavras pecaminosas ou elas podem não ser pecaminosas? Qual que pode não ser? As duas podem ser? Ambição pode ser uma palavra pecaminosa, indicando um vício? Ambição é sempre positivo? Então, ambição pode ser pecaminoso, tá certo? A palavra ambição pode ser usada nos dois sentidos. A palavra ganância, não. Então, eu estou dizendo para vocês que estou escolhendo usar a palavra ambição da maneira positiva. A ambição como uma coisa piedosa, boa, uma virtude. E estou usando ganância como uma ausência de virtude, um pecado. Vamos combinar isso, para não ficar depois brigando com... O que é isso? É o sinal para começar. Ok. Muito bem. Ambição piedosa, olha lá. É o desejo legítimo de empreender, de alcançar metas e realizar o potencial. Isso aqui é muito importante, porque pessoas têm potencial. Você tem o potencial, às vezes, na área da arte, né, de música, sei lá, pintura, etc. Você pode ter potencial na área da matemática, das ciências, você pode ter na área jurídica, etc, etc. São potenciais diferentes. Ou pode ser um projeto, ou pode ser uma organização que você dirige. E você, então, tem esse desejo legítimo de que essas coisas cresçam, que haja metas pessoais, etc. Então, nasce do desejo de servir a Deus com o trabalho. Isso é muito importante. Nós não temos tempo para discutir isso aqui, mas todos vocês entendem que nós não fazemos a dicotomia entre o que é trabalhar para Deus e não trabalhar para Deus. Nós sempre trabalhamos para Deus, seja qualquer trabalho que nós tivermos. Inclusive, eu coloquei aqui do lado, né? Calvino entendeu que trabalho era uma vocação e não uma maldição, como a Igreja Católica ensinava, de que o ideal era deixar o trabalho chamado secular e se dedicar ao trabalho divino. A Idade Média foi marcada por isso, né? Mas aí vem a Reforma Protestante, que vai dizer não, todo tipo de trabalho é uma vocação, você faz para Deus. Por isso que existem hoje livros já escritos sobre Calvino, dizendo, se você vai comprar um móvel, se você vai comprar uma coisa manufaturada, né? Naquele tempo era assim, compre do protestante, ele dizia. Porque o protestante é o único que vira do avesso e faz o acabamento onde ninguém está olhando, porque ele faz para Deus. Então, esse conceito muito sério sobre servir a Deus com trabalho. Por isso, ele contribui para a sociedade. Então, nós temos aqui as mais diversas profissões e nós contribuímos para a sociedade e realizamos os objetivos ou vocações pessoais. Cada um aqui tem uma facilidade, um treinamento, e nós usamos essa ambição, vamos dizer assim, para crescer, para ser melhores naquilo que cada um tem de sua característica, né? E tem um impacto positivo, porque a ambição ela vai manter relações saudáveis, cooperação, confiança,
é compatível com a ética, respeitando os direitos, traz satisfação pessoal. Nós vamos ter uma conversa sobre isso daqui um pouquinho. E as bases bíblicas. Primeiro, mandato cultural, né? Gênesis 1:28, quando Deus mandou ao ser humano a dominar todas as coisas. Então, é muito importante isso aqui, né? Então, se você vai dominar todas as coisas, você vê que Adão entendeu isso como uma coisa que ele devia fazer, e logo depois essas coisas começam a aparecer no livro de Gênesis. Aparecem as primeiras ferramentas, os primeiros instrumentos de música, a pessoa que entra em construção civil, constrói uma cidade. É o domínio que vai existindo de todas as ciências, de todas as coisas. A Bíblia não ensina que ele precisa dominar outras pessoas, né? Não ensina a escravidão na criação, mas ensina o domínio das coisas, o que mostra que você tem que ter essa ambição positiva, né? Tem aquela história de Jesus que disse, se você vai construir uma torre, sente-se e calcule. Mostra que o sujeito, ele é um empreendedor, ele tem uma cabeça inteligente, ele parou, fez as contas antes de começar a fazer o que ele tinha que fazer. E se você estudar a parábola de trabalhadores da vinha, de Mateus 20, você vai ficar impressionado, porque o patrão contratou pessoas às 8 da manhã, às 10, a meio-dia, às 14, às 16, e ele pagou o mesmo valor para cada um. Então ele manteve o contrato. O pessoal das 8 ficou ofendido na história, né? Mas você vê ali, o empreendimento é meu, eu sou o empresário, eu faço o contrato individualmente, eu pago como eu quiser. Então ele tem uma busca de lucro, ao mesmo tempo tem uma busca de dar trabalho para os trabalhadores, e ele tem essas duas ambições, e ele resolve ser mais generoso com o pessoal que trabalhou de tarde, tá certo? Muito bem, isso seria ambição. Ganância é busca excessiva e descontrolada. Essas três palavras são muito importantes, tá? Porque riqueza tem a ver com ter, aqui tem a ver com poder, e status tem a ver com ser. Essas três palavras você pode encontrá-las em Gênesis 3, na tentação de Jesus, e na tentação de Adão, e você vai encontrar isso em 1 João capítulo 2, quando fala da concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Então, todos nós temos dentro de nós uma vontade inerente, está no nosso DNA, de ter alguma coisa, de poder fazer alguma coisa e de ser alguém. No entanto, se você pegar essas três coisas e excessivamente correr para um outro lugar, você começa a entrar no caminho da ganância, né? A ganância é motivada por uma necessidade, palavra-chave aqui, insaciável, ela é egocêntrica, está centrada na pessoa, e, interessante isso aqui, falta de consideração pelas consequências para a minha família, consequências para os meus colegas, consequências para os outros que estão comigo. Não me interessa, eu estou ganhando dinheiro, eu estou ganhando status, estou ganhando fama, não me interessa quem está quebrando pelo caminho, isso é ganância, tá certo? Então ele corrói relacionamentos e leva à corrupção, manipulação, exploração de outros. Base bíblica agora contra a ganância, né? Êxodo 20 fala, não cobiçarás. 1 Timóteo diz que nós temos que ser modestos. A palavra é cosmios, muito interessante, vem de cosmos, né? Que significa, então, ser bem organizado. Tá? Você vê tudo que a busca excessiva, ela deixou de ser uma busca organizada, ela mostra alguma coisa no meu coração, essa ganância. Né? Não avarento, né? Aquele que não ama o dinheiro, e aí em Timóteo aparece essa frase, não cobiçoso de sórdida ganância. São três palavras. Né? Aparece a palavra cobiça, que é a mesma que está lá em Êxodo. Mas ele acrescenta a frase que a cobiça de uma ganância sórdida. Eu não entendi muito bem, fui procurar no dicionário, então eu descobri esse aqui. Ó. Sórdida é um adjetivo que denota algo sujo, imoral, repugnante, egoísta, desonroso, corrupto, depravado. Quando aplicada a palavra ganância, intensifica
a negatividade associada à avareza ou ao desejo excessivo por riquezas materiais. Não precisa ser só riqueza, né? Pode ser status, pode ser fama, lembra? É o ter, poder e ser. São palavras importantes nisso aí. Então a Bíblia é contra nós termos, como que chama? Cadê? A Bíblia é a favor de nós termos uma ambição que seja piedosa, o nosso empreendedorismo, e ela é contra eu ter uma ganância pecaminosa. Então vamos contar, por exemplo, uma história. História verdadeira, certo? Eu sou pastor há quase 50 anos, né? Então você vai colecionando algumas coisas durante a sua vida. História verdadeira. O sujeito está parado aqui e na frente dele tem dois homens ricos conversando. E aí um diz assim, comprei o carro XYZ. E o outro vira e diz assim, mas eu comprei o XYZ2. Está vendo a besteira da coração humano, né? Aí um diz assim, mas o XYZ2 é muito melhor do que o XYZ? Ele diz assim, sim. Tem um friso na porta do enfeite, tem um negocinho não sei aonde, tem uma anteninha que tem isso assim. E aí o outro diz assim, história verdadeira, queridos. Cara, vou precisar trocar de carro. Então assim, aqui está um cara com um carro novo, XYZ. E o colega dele rico diz que ele comprou o XYZ2. E ele diz agora, eu preciso trocar de carro. Por quê? Está vendo? Coração humano, queridos, é um negócio complicadíssimo. E a outra história que eu tenho foi quando eu estava dando uma aula de finanças numa igreja. Eu passei a manhã toda lá, faz como uma escola dominical assim, curso. Quando terminou, todo mundo foi saindo. O pastor estava me esperando na porta, junto com uma família. Mas o chefe da casa, o pai da família, veio se aproximando, chegou aqui com os olhos cheios de lágrima. Ele disse assim, pastor, o senhor precisa me ajudar. Eu estou muito mal, eu estou com uma dívida agora de 50 mil reais, vai vencer essa semana, não sei de onde tirar o dinheiro, meus negócios não estão indo bem, assim. O senhor tem alguma ideia de como conseguir 50 mil reais? Então, ideia eu não tenho, né? Eu não tenho nenhuma ideia como que ele pode conseguir 50 mil. Mas eu posso fazer uma oração por você. Então fiz uma oração por ele, ele chorou. Chorou comigo, me abraçou no final. Então nós estamos saindo. Quando nós chegamos lá fora, que todo mundo está indo embora, o pastor está entrando no carro, vou entrar no carro, tem o outro carro, o carro do cara. E eu bati o carro naquele carrão assim, eu falei, só um minutinho, fui lá, bati na janela. Meu amigo, eu acabei de ter a ideia. O seu carro deve valer o quê? Uns 100 mil reais? Faz o seguinte, vende ele rapidinho, por 80. Paga a sua dívida amanhã. Terça-feira você está livre. E compra um carro de 30 mil reais. Resposta dele. Pastor, você acha que eu vou andar com um carrinho de 30 mil reais por aí? Então, todas aquelas lágrimas, todo aquele choro, todo aquele preciso que Deus resolva o meu problema, não entra pelo caminho de acabar com a avareza ou a ganância. Vê como é que a humildade é um negócio complicado, tá vendo? Que a pessoa precisaria cortar para poder se libertar. Não, isso eu não quero fazer. Eu quero manter o status, né? Lembra que é parte da tentação lá, né? E vocês serão como Deus, né? O status, né? Muito bem, então aqui eu tenho o primeiro estudo de caso. Então, vamos lá. Como podemos desenvolver a virtude do contentamento e, ao mesmo tempo, empreender? Já que a ausência de contentamento é essencial para provocar a ambição da mudança ou da melhoria. Estão me entendendo? Aqui, você tem uma situação não muito boa, você quer melhorar, esse caminho da melhora
que é a sua força, pode ser qualquer coisa, né? Melhorar um processo na sua empresa, melhorar o meu discipulado, melhorar a minha família. Você sempre tem que estar descontente com alguma coisa para buscar a mudança e a melhoria. Se você tiver só contentamento, você não empreende. Tá certo? Olha o que o BG disse: aprendi a viver contente em qualquer situação, humilhado, honrado, fartura, fome, abundância, escassez. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz que se alguém não quer trabalhar, não coma. E ele também diz assim: se tem alguém que não trabalha, notai-o. A palavra notai é coloca uma marca nele. Marca. Então você tem o sujeito na igreja, certo? Aqui está o sujeito. E nós vamos dizer, espalhar para os outros homens, ó, esse cara está marcado, ele é vagabundo. E nós estamos sabendo que esse cara existe, né? Então, notai-o, nem vos associeis com ele para que ele fique envergonhado, para que haja uma pressão social a favor do trabalho e do empreendedorismo daquele cara. Por isso que ele diz que ele precisa, trabalhando, comam o seu próprio pão e não o pão de outra pessoa. É o pão que ele produziu, tá? Muito bem, dou 2 minutos. Conversa com a pessoa ao seu lado e diz: como é que você ajunta o ensino sobre contentamento e o ensino sobre empreendedorismo? Pode conversar. Muito bem. Como é que você ajunta contentamento com empreendedorismo? Vocês estavam efusivamente conversando? Fala qualquer coisa. Nós não precisamos resolver tudo, só. Ebenezer, eu não sei, parece que a premissa de que necessariamente você precisa estar descontente para produzir um sentimento de empreendedorismo, em alguns casos que eu conheço, não me parece ser um... A minha premissa está errada. É possível. Não sei. Eu discordo respeitosamente, mas pode ser. Quem mais? Acho que esse descontentamento aí seria no sentido de você estar pensando sempre em se aprimorar para honrar e glorificar o nome de Deus. Ou seja, eu tenho um descontentamento legítimo. E existe um contentamento que eu preciso ter sempre, mesmo quando eu empreendo. Eu acho que se você tem um contentamento em Cristo, o seu empreendedorismo vai ser parte desse contentamento, porque a gente deve fazer todas as coisas com excelência. Okay. Quando você está fazendo com excelência, você está empreendendo na sua área. Você usa o seu trabalho com excelência, ele vai gerar um empreendedorismo. Muito bom. Eu vou pegar o segundo. Como o cristão pode fazer o sacrifício necessário para cumprir o propósito de Deus na terra e ainda alcançar significado para si mesmo? Lembra, hoje existe um ensino à sociedade. Faça o que você gosta, faça o que traz satisfação. Isso não é da minha geração. A minha geração trabalha que nem um louco até em coisas que você não gosta. Hoje a juventude diz assim, não, se eu não gostar, eu não quero fazer. Então não existe a palavra sacrifício, existe só fazer o que eu gosto. No entanto, o ensino sobre satisfação também é bíblico, mas o ensino de sacrifício também é bíblico. Então veja bem, olha o que ele falou sobre Jesus. Jesus, quando ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma, ele ficou satisfeito. Existe uma satisfação em Jesus. Mas ele fez isso através de quê? Do sacrifício, né? Porque ele justificará levando sobre si as nossas iniquidades, né? Então ele veio não só buscar, ele veio salvar o perdido. Ele tem não só o desejo, mas ele tem o alcance do resultado. Jesus não apenas sonhou em salvar, ele veio, buscou e salvou, efetuou. Então, conversa, 1 minuto para conversar. Sacrifício, aqui ó, olha para mim, sacrifício de mim mesmo e a satisfação de mim mesmo. Como é que você ajunta isso aí? Vamos ouvir.
Pois não, pode falar. Pois não. Pastor, eu acho que tem uma faixa aí, né? Cada faixa etária, um momento profissional, essa parte de satisfação, né? Estava trocando uma ideia aqui, por exemplo, estagiário. Ele sabe que ele não vai saber em que é estagiário. Ok. Vai fazer muita coisa que ele não gosta, mas ele está num passo ali que ele está caminhando. Então, ele está informado. E aí eu acho que o desafio é já o adulto, já maduro, ele conciliar, né, essa satisfação e não pular a faixa para ele também se auto-idolatrar, dizendo, ninguém conseguiria fazer o que eu fiz, como eu sou bom. É verdade. Nessa linha. É possível alguém trabalhar naquilo que ele não gosta a vida toda? Ou seja, a vida dele será uma vida de sacrifício. Por que ele faria isso? Medo de mudar. Quem está falando? Sustento da família em primeiro lugar. Se o cara é casado, tem filhos, ele não tem que escolher se ele precisa trabalhar. Parece que Deus deu aquilo, tem que abraçar. Ele precisa dar o melhor dele não onde ele está. Se ele está Excelente. insatisfeito ali, o que ele pode fazer é, paralelo a isso, procurar algo que goste e depois partir para aquela outra área para não ser tão penoso assim. Muito bem. A quem faz o que não gosta, ainda tem como resultado, tem o sustento dele, mas também ele satisfaz a necessidade do próximo. Por exemplo, o cara é coveiro. Ninguém gosta de ser coveiro. Mas ele está fazendo, além do teu sustento dele, ele está provendo para você uma coisa que é relevante na vida. Excelente exemplo. Muito bom. Uma das empresas queridinhas da Bolsa agora é a NVIDIA, né? Produz lá os semicondutores e tal. Essa semana ganhou $1 trilhão em valor. E o CEO da NVIDIA falou algumas semanas para um grupo de estudantes em Stanford, dizendo o seguinte: o que eu espero para vocês, eu não sei como vocês vão produzir isso, mas são doses abundantes de dor e sofrimento. Porque o responsável pelo meu sucesso foi uma trajetória de dor e sofrimento. Ele fala um negócio que eu achei interessantíssimo. Quais são os dois sofrimentos? Ele não especifica. Não Ele especifica. diz o seguinte: a grandeza vem do caráter. Ok. E o caráter não é formado por pessoas inteligentes, mas por pessoas que sofreram e se superaram. Ok. Então é um componente interessante porque está associado à ideia da insatisfação e do desconforto que se apontou no primeiro caso. A insatisfação produz desconforto, o desconforto te impulsiona a alguma coisa adiante, a despeito do sacrifício. Muito bom. Vou dar. Tem outro exemplo real de um amigo, né? Recebeu uma proposta interessantíssima para trabalhar, teria que viajar 70% do tempo. Hoje ele passa a necessidade e tem que 4 dias por semana fazer Uber de meio de noite para sustentar a família. Então eu não entendi. Ele tinha uma proposta tem uma proposta em que ele tem que. Ele faz Uber 3 a 4 noites por semana para sustentar a família. Hoje essa é a situação dele. Faz Não aceitou Uber. porque não aceitou a proposta. Ainda não aceitou a proposta. Ele tem uma proposta, mas essa proposta exige o sacrifício de estar longe da família 70% do tempo. A dúvida 70% do tempo, é isso? Ok. A dúvida dele em aceitar a proposta é que Uber é a oportunidade dele de falar de Deus para os passageiros, obrigatoriamente. Eu diria que falar de Deus é um argumento fraco, porque ele, aos outros casos, ele pode falar de Deus também, meio que empata. Isso tudo bem, eu entendo, mas como é que você coloca isso no seu propósito? Como é que você planeja fazer isso? Como é que você... Não, teria que pensar no propósito. Você tem que ter uma dependência de Deus para entender o que tem do Ah, outro sim. lado. Não, a Sendo decisão que não é ele fácil. tem uma coisa fixa. Esse é o ponto. Decisão não é fácil. Eu estou dizendo assim, ele vai precisar considerar quanto tempo ele precisa com a família e quer ficar com a família. Ele tem que considerar o sustento da família. No fim, estão as duas coisas em jogo. E então ele vai escolher entre sacrifício ou satisfação. Tá vendo? Não é fácil. Mas agora, já que vocês estão... aí volta para o ponto 1. Né? Vamos pegar um caso aqui da igreja. Tá certo? Não é um caso verdadeiro, mas é muito possível, com a turma jovem. Um jovem é muito crítico contra seus pais por trabalharem demais. Então, no emprego, ele não se interessa em ser líder de equipe, muito menos exercer um cargo executivo. Ele apenas quer uma vida tranquila.
Qual é o conselho? Tem uma lista de uns 8 conselhos que você pode dar para esse rapaz. Ele chegou para você assim, não, cara, meu pai está se matando aí, que nem um louco, minha mãe trabalhando, isso não é a vida que eu quero para mim, eu quero sem estresse, não quero, entende? Ser líder de equipe não quero, eu quero só fazer a minha coisinha aqui, tal, que eu quero ter uma vida mais tranquila. Tudo bem, faça uma listinha rápida. Eu aconselharia ele sobre isso, pode conversar. Vamos ouvir. Vamos, gente, um monte de conselho. Diz a frase inteira assim, conselho, o quê? Fica um tempo fora sozinho e depois você me diz o que você vai querer. Elabore um pouquinho. Fora de casa? Fora de casa. Vai viver um tempo lá, 6 meses sozinho, você paga as contas, limpa a casa, se sustenta, aí você volta e me diz se a vida é tranquila ou se você tem que fazer alguma. Excelente conselho. O que mais? Trabalhe com responsabilidade, com qualidade, seja responsável em tudo que você faz. Não, ele é responsável, ele só não tem ambição. Ele não quer ser líder, ele não quer crescer. Mas tudo bem, é um bom conselho. Você tem que manter a responsabilidade no que você faz. O que mais? Tem uma família e como que eles continuam o plano tranquilo? Como é que é? Tenha uma família. Casa e tenha um filho e essa tranquilidade sua vai acabar. Não precisa nem do... Ok, o que mais? Alguém vai falar alguma coisa dos pais? Sim. Os pais estão se desgastando, talvez, se os pais adquirirem alguma moléstia, alguma doença, e ele fala, não quero isso para mim, tanto que eles trabalham, eles não conseguem aproveitar a vida em outros aspectos. Ok, você pegou pelo pior lado, de que o pai pegou uma doença, mas pensa assim, o pai trabalha muito porque ele é da minha geração, a geração que nasceu em 1950. Né? E aí nós fomos criados na filosofia do trabalho. Então, trabalho duro. Então, nós trabalhamos bastante. Esse camarada, ele é crítico dos pais. O pai não tem nenhuma doença, nem nada tal. Mas é o pai que comprou a casa dele, que comprou o carro dele, que comprou o carro do... E por isso que ele está tranquilo, porque alguém está pagando a conta. Então, eu entrei na internet e pedi para a inteligência artificial me dar alguns conselhos. E ele disse assim, ó, tente entender o ponto de vista do rapaz, porque ele valoriza uma vida tranquila, quais foram as experiências. Explore as alternativas, ele pode ter carreiras e empregos que proporcionam um bom equilíbrio, porque parece que é isso que ele está querendo, né? Respeito pelos pais, gostei dessa, porque ele está só criticando o pai quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. Aconselho a fazer um planejamento financeiro, viver dentro das suas possibilidades, gostei dessa, de morar fora. E você buscar atividades fora do trabalho que buscam felicidade e satisfação, que eu acho que ele já tem. Em nenhum momento a inteligência artificial vai falar que ele tem um problema no coração, né? Ele não aspira muito pouca coisa nessa vida. Ele não tem ambição. E ele está confortável usufruindo de alguém que trabalhou muito e forneceu para ele. Então agora, vamos pegar o lado oposto. Um jovem aqui da igreja se encontrou com você no final do culto, sentou. Um jovem lhe diz que deseja terminar a faculdade, depois abrir seu próprio negócio, adquirir a casa própria, ter outra casa na praia, viajar para a Europa 2 vezes por ano e chegar a ter uma coleção de carros. Agora me diz quais os conselhos você vai dar para esse. Vamos ouvir os conselhos. Faz a listinha. Vamos ver. A pergunta primeira do Câmara aí é assim, onde está seu coração? Essa roubou da anterior. Mas está certo. Não, tem base bíblica. Onde estiver o seu tesouro, está o coração. Excelente pergunta. Mas ele está dizendo aí, ó. Ele está dizendo onde é que o coração dele está indo. Fala. O que mais? Elenque suas prioridades e ganhe maturidade para depois você decidir o que fazer. É um bom conselho. Né? Pois não. Gerenciar as expectativas, né? Porque no mundo que a gente vive hoje isso é muito difícil. Então, não espere conseguir isso assim em 2 anos. 2 anos? Porque tem muita gente que tem pressa, né? Então assim,
Na melhor das hipóteses, uns 20, 25, 30. A menos que você seja um youtuber. Não, exatamente. Muito bem. O que mais? Mais conselhos? Mais conselhos que você dá para esse cara? Tem que estar pronto a sacrifícios para chegar nisso. Pastor, acho que ele teria que colocar tudo isso no altar de Deus, em oração, e ver se Deus quer realmente isso para a vida dele. Qual a motivação? Por que ele quer isso tudo? Isso. Lembra que o outro, o caso anterior, ele parece que falta ambição. E esse aqui é ambição ou é ganância? Entendeu como é que é? Então o altar de Deus aí é uma excelente resposta. E de novo, a inteligência artificial me disse o seguinte: esse moço precisa de metas realistas, etapas menores, planejadas. Melhor ele estudar bastante, porque para gerenciar um negócio desse tamanho, é melhor ele ter bastante conhecimento. Planejamento, plano de negócio sólido para abrir e manter, né? E adquirir imóveis requer também um planejamento, porque ele falou de várias casas, etc., né? Boa gestão dos recursos. Viagem, o estilão de vida dele. Viajar, ter carro, né? Ele precisa priorizar, foi mencionado, a estabilidade da família, a estabilidade dele, etc, etc. Eu quero saber se ele quer trabalhar duro e vai ser persistente, porque isso aí não se consegue como mágica, né? E o equilíbrio de vida pessoal e profissional, que parece que ele não está levando em consideração, né? Então, em nenhum momento a inteligência falou sobre ganância, que é o problema do coração, que é a idolatria. Quer ver um negócio interessante? Às vezes você tem que tomar cuidado para não eventualmente olhar para alguém que tem esse tipo de vida. Isso. E categorizá-lo como alguém ganancioso. Porque veja o seguinte, a questão está na motivação. Eu posso ser alguém que viaja 2 vezes para a Europa porque eu quero criar memórias em família. Ok. Essa é uma ambição purificada. A gente Ok. tem a tendência de olhar para expressões externas da vida dos outros e julgá-las. Isso. Né? Então você pode. Não, é muito difícil. Nós estamos numa igreja onde tem gente, muita gente classe média, e depois tem os ricos também, e depois temos nós, né? E é complicadíssimo essa questão. Por exemplo, vamos supor uma mãe que saiu com o filho dela pede para comprar um picolé que custa R$2. Essa mãe ganha o salário mínimo. Vamos fazer em R$1.000 para ficar mais fácil, certo? Ela ganha R$1.000 e ela tem que decidir se ela vai gastar 2 com o filho. Esses 2 são quantos por cento? 0,2%, não é isso? É muito, muito pequeno, tá? Agora tem um sujeito, um jogador de futebol, ele ganha 1 milhão por mês. Qual seria o gasto de 0,2% para ele, de 1 milhão? 20 mil. Então, às vezes você lê algumas coisas assim, a esposa de um jogador diz assim, ah, não, por essa bolsa, mais do que 15 mil eu não pago. Eu leio aquilo, como é que aquilo cai no meu ouvido? Como aquilo cai no ouvido do cara? É assim, ela muito rígida nos seus gastos, entendeu? Ela limitou. Bolsa de tal, mais do que 15 mil eu não gasto. Mas é a mesma proporção. Então, nós temos uma dificuldade, queridos. E aí o Alex falou certo, precisamos tomar cuidado quando eu julgo o outro por aquilo que ele gastou. Eu lembro uma vez, eu sou vidrado naquele filme Os Miseráveis. Eu, especificamente, não o filme, a apresentação lá, como chama? O musical. Eu tenho o musical, assisto de vez em quando, e uma vez eu comentei com um cara, falei, cara, um musical, e PPP, estava lá descrevendo, e o cara veio e falou assim, cara, acho que eu vou assistir isso aí, você quer que eu te dou o link onde é que eu assisto? Eu falei assim, não, eu vou lá na Inglaterra para assistir. Aí você percebe a diferença, tá certo?
Mas aquilo que pareceu muito simples para ele dizer, para mim, soou como aquele cara do carro. Que difícil, né, queridos? Então vamos terminar. Falta 2 minutos. Oi. Tem uma questão aí que, apesar de ser 0,2%, se a gente começar, dependendo do nível que você está, se você começa a fazer essa conta, você ignora a tua realidade. Tá? Eu imagino um cara que tem um padrão aí, que ganha, sei lá, 2, 3 milhões de reais por ano. Tá? Tem muitos executivos que ganham muito mais do que isso. Qualquer coisa fica barata. E eu lembro uma vez que a nossa filha que perguntou quanto ganhava a moça que trabalha em casa. E ela tinha recém ganhado um iPhone de presente lá. Ela usa. Sim. É um uso legítimo e tal. E ela fez a conta e viu que a moça precisava, sei lá, 3, 4 salários dela para comprar aquele telefone. E ela tinha idade suficiente para fazer as contas e isso era. Então ela começou a ganhar proporção das coisas. Ou seja, apesar de caber no teu bolso, no teu orçamento com folga, não significa que é legítimo. Concordo totalmente, porque nós precisamos falar sobre a vida de simplicidade. E, de novo, aquilo que a Bíblia diz, que nós não deveríamos nos afastar da simplicidade devida a Cristo, lá em Coríntios, é muito difícil definir qual que é a minha simplicidade e a sua simplicidade, mas eu também acho que existe pelo menos alguma coisa básica. Puxa vida, 10:10 já. Ok, 10 minutos de intervalo. Sou obrigado a dar um intervalo. Intervalo, gente. Aqui vem um próximo assunto. Adão. Vamos então na origem. Adão tinha o DNA de empreendedor? É uma pergunta. Na verdade, eu estou fazendo uma afirmação, tá? Eu acredito que ele tem. Mas é que eu não quero discutir esse ponto, tá? Eu tenho que definir aqui bem esse negócio de empreendedor. Eu não estou falando de empresário. O empreendedorismo pode, se você for abrir uma empresa, então o seu empreendedorismo vira uma empresa. Mas você pode ser um funcionário público empreendedor, onde você quer melhorar os processos, e você pode ser um funcionário público que nós temos raiva de você, porque você não melhora os processos e nós continuamos pagando o seu salário, tá certo? A mesma coisa, então, eu estou usando empreendedor como a iniciativa para melhorar processos, pessoas, etc. Então, agora seria, quais seriam as ambições de Adão e quando na verdade eu estou fazendo 3 perguntas, por que, como e quando ele se tornou ganancioso. Então, estamos dividindo a sala desse lado aqui, vocês aqui na minha esquerda estão ficando com as ambições. Faça a lista. Quais são algumas ambições de Adão? Adão tinha ambições aí, Gênesis 2 principalmente. 1 e 2, tá? Vocês aqui vão falar para mim como ele virou a chave. Ele se tornou ganancioso. São 2 assuntos diferentes. Pode falar, pode conversar. Vamos ouvir. Então, do lado de cá, ambições. Ambições é uma palavra positiva, é uma virtude. Não estamos usando do jeito negativo. Definimos isso lá no início. Quais seriam algumas ambições de Adão? Conhecer sua realidade. Como é que é? Conhecer a realidade do mundo. Excelente, essa não estava na minha lista. Interessante. Crescer no conhecimento ali do mundo, da paisagem, sei lá, estudar um pouco de biologia, ou sei lá, sim, poderia ser uma ambição dele. Não há dúvida. O que mais? Encontrar alguém que lhe fosse semelhante. Ele tinha essa ambição, né? Inclusive fala da falta da tristeza dele, né? De não ter essa pessoa, então formar uma família, né? O que mais? Nomeou os animais, organizou, deu nome aos animais. Excelente. Ele então tinha uma ambição de organização, desenvolver a habilidade linguística,
Imagino que não seria fácil para ele, né? Deus deu umas dicas para ele assim, não usa leão e leoa, tal, foi ajudando ele, porque não era fácil, tá certo? Era bicho que não acabava mais. O que mais? Cuidar das plantações. Cuidar, isso está na Bíblia, né? Gênesis 2,15, que diz que Deus o colocou no jardim para o guardar e cuidar dele. Então, as duas primeiras profissões foram agricultor e segurança. Né? Ele tinha que cuidar da segurança do jardim e ele tinha que ser agricultor. Ambas dependiam muito de Deus, né? Para dar certo. Muito interessante essa primeira. Então, eu acho que sim, ele tinha podia acrescentar uma coisa aí. O cara que quer cuidar do jardim para prover para a sua família, para ter um tipo de produtividade, tá? No seu empreendedorismo, isso aí. Muito bem, do lado de cá agora. Beleza. Eu acho que essas ambições de Adão estão diretamente relacionadas ao que Deus falava para ele. Sim. Quer dizer, tudo que ele estava ambicionando tinha a ver com o que Deus falou, com a palavra de Deus. Bem. Né? Inclusive o que ele não deveria de fazer. Muito bom, porque foi Deus que falou para ele que ele tinha que multiplicar e encher a terra. Cuidar, que ele mostrou para ele que ele precisava de uma mulher, que sozinho ele não faria nada. Interessante. Muito bem colocado. Que ele tem que dominar a terra, de que ele tem que... E também, não comerás desse fruto, foi falado para ele. Eva não tinha sido criada. Muito bem colocado, e também vamos acrescentar, então, como uma ambição, agradar a Deus, glorificá-lo em tudo, entendeu? Que é a meta da nossa vida, deve ser como cristão, né? Agora vamos falar dos outros. Ele deixou as ambições legítimas e ele escorregou para o outro lado. Quais foram essas ganâncias? Como é que aconteceu? Como é que ele caiu? A gente chama da queda, né? Gênesis 3. Por quê? Como? Vamos ver. Não foi o que eu tinha pensado inicialmente, mas um pouco na linha do que ele falou. Adão se torna ganancioso quando ele resolve fazer algo diferente da vontade de Deus, algo fora da vontade. Sem dúvida. Ele sai fora da vontade de Deus, deseja fazer uma coisa fora da vontade de Deus. Ele está tendo ganância por algo não autorizado, fora dos seus limites. O que mais? Quais foram as ganâncias? Alguém lembra da tentação lá? É que na sua definição, se a ganância é algo pecaminoso, você está considerando que ele pecou antes de fato ter comido o fruto. Porque se ele gananciou antes de comer, então ele pecou antes de ter comido, então... Excelente, excelente. Isso aí daria uma discussão muito boa sobre onde é que a tentação vira o pecado, tá certo? Quando ele estava sendo tentado, a tentação dele era o processo de germinar a ganância e efetivá-la, né? Quais foram as tentações? Ser igual a Deus. Ser igual a Deus foi uma das coisas. O que mais? Ser independente de Deus. Conhecimento foi uma outra palavra que a serpente usou, né? E que aí nós devíamos fazer uma avaliação sobre a nossa busca desenfreada por diplomas, por exemplo. Entendeu? Nós somos a favor do conhecimento, olha que interessante. Nós somos a favor da pós-graduação, nós somos a favor do doutorado. Mas onde é o limite? Né? Então, muito bem. Aqui está o estudinho que eu fiz. A Bíblia não fala que ele é empreendedor, né? Mas o fato dele ter responsabilidade e trabalho implica num senso de gestão e cuidado que vocês mencionaram. E também nomear os animais implica em liderança e criatividade na sua cabeça, que são características de empreendedorismo. As ambições de Adão, as positivas, glorificar a Deus, viver dentro da vontade de Deus. Aí Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Então Adão tinha isso na sua inocência. O cuidado e o sustento, o jardim teria que suprir a sua família, então não é que ele estava cuidando do jardim para si mesmo, mas ele cuidava para cumprir um propósito divino, né? E a multiplicação, né, de formar uma família e povoar a terra, uma ordem de Deus também bem colocada, né? Teve uma outra coisa, quem falou uma coisa aqui que eu não... Conhecer a realidade dele. Conhecer, né? Vou escrever aqui, né? Ampliar o conhecimento da realidade, né?
no seu entorno. Deixa eu escrever aqui para eu poder lembrar no futuro, né? A ganância de Adão, então, eu quero, antes de dar a resposta, fazer um exercício. Qual que é a nossa primeira resposta que nós damos? Que fala assim, qual foi o pecado de Adão? A primeira, que todo mundo dá, qual que é? Desobediência. Desobediência é um ato externo. Estão comigo? Então, debaixo aqui, deve ter alguma coisa mais profunda que dá origem à desobediência. Como é que é o nome dessa coisa embaixo? Quem que falou? Ganância não. Eu estou fugindo da palavra ganância. Orgulho, desejo não é pecaminoso necessariamente. Tem um pecado, tem um nome clarinho. Se você desobedece, o que aconteceu antes, mais profundo aqui? Rebeldia. Mas rebeldia ainda não é o coração do negócio. Se você é rebelde, tem um negócio ainda mais aqui no fundo. Então deixa eu fazer. Então, ou tenha... Pronto, tá. Nós vamos fazer uma aula assim. Chuta aí, o que vocês acham? Tá certo? Então você tem a desobediência é um comportamento, certo, gente? Mas embaixo disso nós temos a rebeldia, que é uma atitude. Então o Adão, que está aqui, aí tem a queda de Adão, certo? Ele vai cair aqui. O que é que tem mais embaixo? Então vamos falar sobre rebeldia. Qual é o versículo que vem na sua cabeça quando você aprende sobre rebeldia? Em Samuel. Porque o pecado da rebelião eu achei que vocês sabiam de cor. 1 Samuel 15, 23. Então nós temos 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Essa ligação entre rebelião e feitiçaria é uma coisa assustadora. Mostra que rebelião é um negócio muito mais profundo. Então você tem um filho que é rebelde. Tem algum processo mental acontecendo muito mais profundo. Ou quando você analisa a sua ganância na sua vida, você fala, tem um negócio muito mais profundo acontecendo, porque a minha rebeldia precisa ser analisada do ponto de vista da feitiçaria. Tá? Então, o diabo está envolvido. Né? Então, existe aqui, embaixo, uma, vamos chamar de, perdão, é azul, a egolatria, né? Que já é uma coisa do coração. Vamos lá, vamos melhorar nossa teologia. Qual é o primeiro mandamento? Não, isso aí é o resumo dos mandamentos. O primeiro mandamento. Dos 10 mandamentos, gente, Êxodo 20. Primeiro mandamento, qual que é? Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Por causa da feitiçaria, olha aí, ó. Você não pode ter outro Deus. Você não pode ter outro Deus. Não terás outros deuses. Diante do Deus... Você lembra que o Salmo 121 lá, que a turma interpreta errado? Elevo os meus olhos para os montes. Ponto.
De onde me virá o socorro? Interrogação. Resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Como nos montes existiam os ídolos, e os postes ídolos, e a adoração, e as feitiçarias, e aquelas sexuais, como chama, aquelas as sacerdotisas sexuais, etc. O que ele está dizendo é, eleva os meus olhos para os montes, e eu pergunto, de onde me virá o socorro? Resposta, não virá dos montes. Virá do Senhor que fez os céus e a terra. A turma acha assim que faz retiro espiritual, estou olhando para os montes, de onde me virá o socorro? Não tem nada a ver. O que ele está dizendo é, eu escolho não a feitiçaria, eu escolho não a idolatria, eu escolho Deus que fez os montes, fez os céus e a terra. Então, nós temos uma briga, Adão teve uma briga no coração dele, muito mais profunda do que nós imaginamos. Porque ele ia desobedecer a Deus, ele tinha que ter rebeldia, e a rebeldia tinha que nascer da idolatria de si mesmo, né? A egolatria. Ele falou, eu quero ser Deus. Aí o primeiro mandamento é, não terás outros deuses, e o segundo é, não farás imagem nem as adorarás. Qual seria o lado oposto, então? O lado oposto é que nós vamos ter um caminho de obediência. Esse é o comportamento. E nós precisamos, ao invés de ter rebeldia, nós precisamos ter um caminho de submissão. Essa é a atitude. O que é que tem aqui? Ó? Como é que é? Adoração, elabore. Centrado na vontade de Deus. Então esse é o jeito positivo de falar. Qual é o jeito negativo de falar? Todas as afirmações, ainda que sejam verdadeiras, elas poderiam ser. Então, positivamente. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, adore a Deus acima de tudo, coloque a Deus no seu negócio, esse tipo de coisa. Mas qual é o jeito negativo? Então, esse finalmente nos faz chegar no texto de hoje. Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então aqui, ao invés da egolatria, eu tenho que ter a autocrucificação. É um negócio muito forte. Então, tudo que nós conversamos aqui, assuntos complicadíssimos, sobre quanto que o cara ganha, como ele vai usar o dinheiro dele, eu não devo julgar o outro pode ir para os Estados Unidos 6 vezes por ano, eu só consigo ir uma vez a cada 5 anos, cada um tem o seu estilo de vida, eu não posso julgar o outro, mas ele precisa fazer uma introspecção, porque ele precisa dizer assim, quanto que eu estou me crucificando para o reino de Deus? Vamos acrescentar aqui umas palavras, e aí eu passo para o texto bíblico, tá? Então, nós temos aqui a inocência de Adão, certo? Aqui embaixo, nós temos o momento da regeneração espiritual. Nós temos lá num dia, vai existir a glorificação, doutrina, né? A glorificação. E eu estou nesse caminho aqui, ó, de santificação. O caminho da minha santificação é um caminho de negar a mim mesmo, ser submisso e ter um comportamento que aí eu preciso avaliar o que eu estou fazendo. É de ganância ou está submisso à orientação de Deus para a minha vida? Interessante, né? Então agora aqui está o texto. Ó. O pecado original foi desobediência, que levou à rebeldia, que levou à egolatria, e aí vem as consequências, pecado e morte, etc. Chegamos no texto. Olha o texto.
Se alguém quiser vir após mim, ele precisa negar a si mesmo, que é o que o ganancioso não quer fazer. Eu não quero negar a mim mesmo, negar os benefícios que eu tenho. Não quero negar. Qual é uma das dificuldades que nós temos na criação dos nossos filhos aí a partir dos 7 anos de idade, mas principalmente na adolescência? É ensinar para ele que ele não pode fazer tudo o que ele quer, mas ele precisa fazer tudo o que ele deve. Difícil, hein? Difícil ensinar isso para o filho. Existe uma frase, eu usei muito quando eu criava meus filhos, disciplina o seu filho com a seguinte frase: nós precisamos dobrar a vontade sem quebrar o espírito. Quer dizer, eu preciso que ele obedeça, preciso dobrar a vontade. Mas eu não posso queimar com cigarro, dizer que você não serve para nada, jogar ele contra a parede, dizer que ele não presta, tá certo? Porque ele é criado à imagem de Deus. Então, como é que eu dobro a vontade sem quebrar o espírito? Então, eu tenho que ensinar a negar a si mesmo. Eu gostaria de ter o iPhone, vamos lá, assim, né? X, né? O número 13, né? Não precisa ser um número, qual é o último que existe? 17? 15. Ah, então vamos botar um pouco menos. Eu preciso de 10, eu não preciso do 15. Né? Você tem que negar a si mesmo. Aí tem um assunto muito complicado que é o que é tomar a cruz. Porque tomar a cruz é entendido. Eu trabalhei em Caxias do Sul, entre os muito católicos romanos, italianos, né? Você perguntava para uma mulher assim: a senhora acha que a senhora vai para o céu? Ela disse: lógico, eu tive 9 filhos, já sofri muito na vida. Não, então veja, o conceito é: se eu sofri, se eu tive um sofrimento, essa é a minha cruz. A minha cruz é ter um filho com um problema, algum tipo de doença. Minha cruz é eu ter o marido que eu tenho, ou a mulher que eu tenho, ou a sogra que eu tenho, ou o chefe que eu tenho. Certo? Essa é a minha cruz. Não é sobre isso que ele está falando aqui. Nós vamos chegar no assunto aqui um pouquinho. Aí Jesus acrescenta isso. Ó. Se alguém quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, muito importante essa frase, hein? Por causa de mim e do Evangelho. Não é aquele que perder a vida porque estava correndo a 150 por hora e teve um acidente. Esse aí é estúpido. Ele está dizendo, aquele que perder por causa de mim e do Evangelho, esse vai ganhar a vida. O que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Perdão, quero colocar em. Perder a alma. Que daria o homem enquanto de sua alma? Essas 4 palavrinhas, vida, vida, alma e alma, no grego são a mesma palavra. Então, nós precisamos... Marcos 8. Só quero mostrar. É 8 quanto? Quanto? 34 lá. Então, olha aqui, ó. Salvar a vida. A palavra vida lá. A palavra psique. Respiração, fôlego de vida. A vida aqui de novo. A palavra psique. Aqui, a sua alma. É a psique. Em troca da sua alma. Psique. A palavra alma na Bíblia, ela pode significar, em alguns poucos textos, mais a parte emocional ou a parte interna do indivíduo. Mas, na verdade, ela significa o indivíduo. Você, por exemplo, quando o salmista no Velho Testamento diz assim, não fique deprimida minha alma, porque ainda eu louvarei a Deus, né? Como é que é o texto mesmo? Não, alguma coisa assim. Como é que é? Não fica abatido a minha alma. Não é que ele está dizendo que eu sou uma pessoa que estou fora de mim, conversando com um pedaço de mim chamado alma. Não, eu sou minha alma. Adão, quando foi feito do barro, ele foi feito em
soprou nele, ele se tornou alma vivente. Então, a nossa alma somos nós mesmos. Não existe essa dicotomia. Nosso corpo desobedece porque a nossa alma desobedeceu. Nós somos um ser. Então, se alguém quiser salvar a si mesmo, salvar a sua vida, vai perder. Aquele que perder por minha causa e por causa do Evangelho, vai ganhar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, que daria em troca da alma? No final, ele diz, deixa eu mudar lá para o texto que está lá, fica mais fácil para eu rabiscar. Aí ele fala, você mora no meio de uma geração adúltera e pecadora, todos nós, desde a queda. Se nós nos envergonharmos de Jesus, diz que, escatologicamente, o Filho do Homem, vai se envergonhar quando vier na glória do Pai com seus santos anjos. Então, nossa, olha a seriedade. Se você não negar a si mesmo, se eu não negar a mim mesmo, é como se eu tivesse com vergonha de Jesus. E a vergonha de Cristo pode mostrar que eu não sou realmente regenerado. A minha caminhada de autossacrifício é uma coisa muito importante. Deixa eu então, eu tenho só mais 17 minutos, eu escrevi algumas coisas chamadas implicações do discipulado. Então veja, 2 implicações do discipulado. Ser discípulo de Cristo significa que devemos segui-lo na crucificação. Crucificação. A cruz, gostei muito dessa frase, roubei de um cara. A cruz é para todos. Jesus conduz a procissão carregando a sua cruz e nós, seguidores, carregamos as nossas próprias cruzes. Nós marchamos para a morte. Nós somos um grupo de mártires. Esse é um outro jeito de encarar a vida. Eu posso ter ambições legítimas, mas eu vou ter uma luta constante contra a minha ganância que eu preciso negar a mim mesmo. Então, quais são essas cruzes? O que elas não são? Então, elas não são as provações e as dificuldades. Não é um chefe maluco, não é um professor injusto, não é uma sogra. Também não é uma doença e não é uma deficiência. Então, o que é? Ela tem que estar relacionada com Jesus e o Evangelho, por causa do texto. Então, a cruz vem especificamente de caminhar nos passos de Jesus só. Então, aqui eu escrevi umas frases. É o desprezo que se recebe ao abraçar o caminho estreito. É viver com valores bíblicos no mercado e na família. É para aplicar ética pessoal numa sociedade libertina. Tem que abraçar a humildade ao invés do abuso de poder e enfrentar circunstâncias por causa do Evangelho. Vamos pegar essas frases aqui. Então, quando você vai fechar um negócio e tem uma luta com a ganância, se eu abrir mão de certos valores ou princípios, eu consigo ganhar um pouquinho mais. Aí é que nós estamos falando sobre tomar a cruz. Porque você vai dizer assim, não, eu não vou poder fazer isso, então eu vou perder esse lucro extra, ou até vou perder a oportunidade de fechar negócio. Então eu trago a cruz, por causa de Cristo e do seu Evangelho, para dentro do meu negócio. Família. Ah, não, meu pai era assim, eu sou um cara muito explosivo, eu grito com a minha mulher, estou tentando lutar contra isso. Tá mesmo? Está vendo como que quando a gente fala sobre negar a si mesmo, Jesus está falando lá sobre perder a vida, que eu preciso dizer assim, eu não posso continuar sendo essa pessoa violenta. Com palavras, eu preciso crucificar o meu velho, é a minha cruz, para poder tratar melhor meus filhos e minha esposa. É um grande passo de santificação e de subida no caminho da obediência.
Nossas cruzes são proporcionais, então, à nossa dedicação a Cristo, porque ela é por causa de Cristo. Né? Olha o que Paulo falou, achei muito interessante. Ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me. Lembra que nós falamos sobre Romanos 11:36? Falamos que Adão, uma das ambições dele era glorificar a Deus em tudo. Então ele diz assim, Paulo diz assim, eu cheguei num ponto onde eu só quero me gloriar na cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí ele fala de status, né? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa. Não, mas meu pai era pastor, mas meu avô foi missionário não sei aonde, fui eu que ajudei a construir essa igreja aqui com as minhas doações. Isso não é nada. Foi uma coisa de valor, foi um empreendedorismo, foi uma doação, mas em termos de valor, ele falou assim, eu vou gloriar-me em quê? Tá vendo? Então é um caminho para dentro. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu gostaria de falar. Violência doméstica, já mencionei. Pornografia. Pornografia é uma tentação que está ao nosso alcance para pecar, tem a ver com ganância. Você precisa dizer assim, eu preciso crucificar. Eu tenho que estar crucificado para o mundo. Está vendo? Olha, é uma viagem interior. Presta atenção. Meu sofrimento não são as dificuldades sexuais que eu tenho com a minha esposa. Esse não é o sofrimento que está escrito no texto. Sofrimento é você não escapar para a pornografia, crucificar aquela parte, e não escapar para sexo fora de casa, por amor à sua esposa, que não lhe dá o sexo que talvez que você esteja imaginando. Isso é crucificar a si mesmo. Né? Ter, essas três coisinhas aqui. Ter, saber e ser. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu ajudei meus filhos a fazer o imposto de renda. E eu me emocionei. Porque quando eles fizeram toda a planilha dos gastos anuais, eu descobri que a minha filha tinha doado 18% para o reino de Deus. Cara, aquilo mexeu comigo. Ela não só doa para a igreja, ela tem missionário na África que ela ajuda, projetos que ela adotou, certo? Aí eu descobri que era um costume dos 3 filhos, que eles fazem esses projetos juntos e vão além. Eu falo, uau! Eu não posso ensinar isso aí. Eu dei exemplo. Mas como é que você incute essa crucificação? Quando você diz assim, eu não vou usar o dinheiro para mim, eu vou colocar no reino de Deus, cara, é uma caminhada sua com Deus, não é porque meu pai mandou. Aliás, porque eles hoje têm o quê? 45, 44, 42 anos de idade. Aí quando o nosso administrador vai lá na frente da igreja e diz que 51% das pessoas dão dinheiro, os outros 49% não estão crucificando certas coisas. Eu deveria crucificar. Eu não consigo mais sair 4 vezes para jantar fora. Não consigo mais por semana. Só consigo uma vez por mês. Porque eu sou pobre. Me preocupa um pouco quando pessoas falam assim, trocaram de carro. Eu sei que dá todos, Alex, dá esses exemplos todos, eu estou correndo um risco aqui enorme por causa da linha tênue, né? A pessoa diz assim, não consigo ir no retiro tal, ou não consigo mandar o meu adolescente, porque eu não tenho dinheiro. Mas se você olhar o que ele fez com o dinheiro dele nos últimos 4 meses, você vai ficar assustado. Então não houve uma crucificação a favor de uma certa coisa que seria benéfico para o filho.
Entendeu? Agora, vocês estão entendendo, queridos? Eu não quero julgar. Tem pessoas com reais necessidades e elas apresentam suas necessidades e a igreja ajuda. Ok. Eu estou tentando fazer com que nós, nesse final de aula, olhemos para dentro de nós, para ver se eu estou crucificando alguma coisa do meu interior. Vocês souberam daquele casalzinho que, acho que ontem, foram assassinados no Haiti? Casal de missionários americanos, deve ter o quê? 30 anos de idade? Rapaz, é um negócio horrível. Estão lá aprendendo a língua, os bandidos entraram na casa deles, mataram eles. Eu fico imaginando assim, quando eles decidiram ser missionários num lugar perigoso, eles estavam dispostos a tomar essa cruz? Será que os pais deles, como é que os pais deles agora vão reagir? Sim, falei para o meu filho não ir. Falei para o meu filho que ele podia ser missionário aqui, não precisava ser no Haiti. O cara não me ouviu. Qual é o coração do pai? Porque o pai também tem que crucificar a si mesmo e a sua ganância. Ele gostaria de ter o filho, mas ele deveria dizer assim, esse é um mártir. Eu acredito, queridos, que vai existir o dia... Estou inventando. Existiu o dia, não. Se houvesse uma procissão no céu, primeiro viria Jesus e logo depois os mártires, por causa do Evangelho. Porque eles pagaram o preço capital. Aqueles que foram comidos por leões, foram cerrados pelo meio, foram colocados fogo na arena, por amor a Jesus, não negaram o seu nome. Lá atrás estamos nós, que estamos brigando se eu vou comprar a bolsa, se eu vou tirar férias não sei aonde. Lá atrás, os caras que sacrificaram foram salvos de raspão, mas não fizeram o mínimo em termos de negar a si mesmo. Eu ainda teria alguma coisa a falar sobre riqueza excedente. Como chama aquele cara, muito conhecido, o cara que construiu a Biblioteca de Nova York? Não, outro cara também, milionário, 1800 e não sei quanto. Ele é muito famoso, eu não escrevi o nome dele aqui, eu esqueço. Rockefeller não foi. Isso, Carnegie. Como é que é o primeiro nome dele? Dale Carnegie. Ele escreveu um folhetinho. Qualquer pessoa que tem um pouco mais de dinheiro devia ler esse folheto. Ele fala sobre a riqueza excedente. Excedente é o seguinte, vamos imaginar um sujeito que chega num nível de riqueza no qual ele não tem como gastar, ele e o filho dele, todo o dinheiro a vida toda. Ele não tem como. Chegou num nível de riqueza que é uma riqueza excedente, tá acima do que meros mortais têm. O que ele devia fazer com esse dinheiro? E ele propõe no livro dele, o livreto chama o Evangelho da Riqueza. Ele propõe o seguinte, não deixe o governo tributar o máximo possível do seu dinheiro. Faça o bem, você devia fazer o bem. Então aquela universidade que você mencionou, Stanford, ele é citada no livro. Stanford, milionário, ele construiu uma universidade na Califórnia e ele deu uma grana preta para sustentar aquela universidade e diz que o objetivo dele é que a universidade daria cursos grátis durante toda a sua existência. Vai ver lá se tem curso grátis. Porque foi só ele morrer, o conselho resolveu fazer o quê? Vamos construir mais um prédio, vamos aumentar os nossos salários, vamos não sei o quê. Agora nós vamos precisar cobrar dos alunos, etc. Mas eu pensei nesse homem, então ele, por exemplo, elogia Stanford por ter feito isso. Né? Mas ele critica o cara que começou a construir a biblioteca de Nova York porque ele
Ele teve que entrar para poder terminar. Ele falou, eu só entro se eu mandar na construção. Eu não vou entregar o dinheiro para a prefeitura ou ninguém para construir isso aqui, eu vou construir eu. Para poder, ele construiu, então, não só aquela biblioteca, mas todas as bibliotecas de Nova York que estão ligadas a ela, e mais 3.000 bibliotecas no país. Bom, o que eu estou dizendo é que nós não estamos nesse nível, mas nós precisaríamos. Vou contar uma experiência minha. Muitos anos atrás, eu morava em Porto Alegre, eu fui no McDonald's. Sentei ali e tinha um cara com uma camisa de uma cor diferente, era o gerente. Falei, cara, posso conversar com você? Eu falei, cara, imagina, eu não tinha onde cair morto, eu era pastor de uma igreja pequena. Eu falei, queria comprar esse negócio aqui. Ele falou, tá à venda. Isso, tá à venda. O dono quer vender. Ah, quanto que ele está pedindo? E eu conversando como se eu tivesse grana, certo? Ah, aqui vai custar, que acho que é 250 mil reais e tal. Falei, uau, né? 250 mil reais. Não, mas aqui o faturamento aqui está 200 mil. Falei, uau, mas não pode ser. Quer dizer, se você compra 250, você vai pagar esse negócio rápido. Aí ele falou, não, mas isso aqui é que o McDonald's exige uma série de coisas. Então você faturou, agora eu vou inventar, né? Porque eu não vou lembrar aqui, né? Você faturou 200 mil. Tantos mil você tem que guardar para trocar a fritadeira a cada 5 meses. E a mesa de fazer hambúrguer a cada 7 meses. E mais a não sei o quê, vai, tira. São todos os fundos de reserva que você tem que fazer, que ela exige. Aí você paga todos os funcionários, paga tudo que você tem que pagar, não sei o quê. Mas ele falou assim, não, mas ainda sobra 15 mil por mês. Cara, isso estou falando de 30 anos atrás. Meu olhinho brilhou assim, 15 mil por mês. Ele falou assim, mas o senhor não pode pegar os 15 mil. Seu gerente me falando. Ele não é o dono. Falei, como assim? Não, porque não está incluído melhorias especiais, fazer um negócio para criança, pintar. Cara, eu estava ali escutando aquele cara dizer assim, aqui está o McDonald's dando uma aula de empreendedorismo. Então ele está dizendo, sacrifica isso. Não é sacrificar, né? Mas não pode. Você vai trabalhar e o teu salário é 7 pau. O que nós fazemos? Os caras que fazem errado. Ganhei 200 mil, vou trocar de carro? Então o McDonald's não deixa você fazer isso. Porque ele faz você entrar no esqueminha deles. Pergunta assim, qual é o esquema que Deus coloca você e eu a respeito da nossa ganância? 1 ano atrás eu recebi um telefonema de um cara, falou, pastor, eu estou telefonando para o senhor não me conhece? Eu quero dar uma grande soma em dinheiro para o Instituto Haggai. Falei, Não, agradeço muito, tal, mas me fale um pouco de você. Não, eu sou aqui do Paraná, eu tenho uma empresa, nós estamos faturando mais ou menos 500 mil por mês. Então eu defini o seguinte, que eu preciso fazer meus fundos de reserva e eu dou um salário para mim e outro para a esposa. E esse salário eu defini assim que seria 30 mil para cada um. Então nós ganhamos 60 mil. Mas mesmo assim ainda sobra muito dinheiro. Então depois que eu fiz todas as reservas e sobra o dinheiro, eu preciso perguntar assim, por que Deus me deu essa soma excedente? E o que eu devia fazer com isso? Então eu tenho todos os meses uma conversa com Deus sobre o que fazer com o excedente. Eu estou imaginando que esse cara é inteligente o suficiente para fazer um fundo de reserva de longo prazo, aposentadoria, etc. E aí ele deu para nós uma contribuição muito grande. Então a gente voltou a conversar mais 2 vezes. Na terceira vez que nós conversamos, ele falou assim, o senhor não vai nem acreditar, meu negócio está quase afundando. Eu agora não estou faturando nem uma fração do que eu faturava. E agora eu estou numa outra conversa com Deus, que é, será que eu fiz todas as reservas que eram necessárias para que eu, nas vacas magras, pudesse... Rapaz, sabe o que eu gostei desse cara? A conversa dele com Deus.
Qual é a minha cruz? O que eu preciso crucificar a favor do reino, a favor da minha família? O que eu preciso guardar? O que eu preciso pensar? E esse camarada está tentando seguir a Cristo no seu negócio, no seu dinheiro. Que Deus nos ajude. Eu quero terminar com uma história. Vocês aguentam um minutinho, já passei 2 minutos. Aqui vem a história. Eu vou ler. Olha que coisa magnífica. O autor mais famoso da década de 1930 foi William Somerset Maugham, não sei. Ele foi um romancista, dramaturgo, contista, vivia com gostos refinados, conforto, perversões sexuais, ele era homossexual, e em 1965 ele tinha 91 anos, ainda era um homem fabulosamente rico. O jornal London Times trouxe um trecho escrito pelo sobrinho dele, Robin, que escreveu o seguinte, que também era escritor, que também era homossexual, etc. Aqui está o texto que o Robin escreveu no jornal. Olhei ao redor da sala de visitas para os móveis imensamente valiosos, os quadros, os objetos. Lembrei-me que a vila em si e o maravilhoso jardim que eu podia ver através das janelas, um cenário fabuloso, valiam 600 mil, só aquela casa, 600 mil libras, que eu já fiz a conta, seria 3 milhões de dólares. Meu tio, Willie, tinha 11 empregados, incluindo a cozinheira Annette, que era a inveja de todos os outros milionários da Riviera. Ele só comia em pratos de prata, servidos pelo seu mordomo, mas isso já não significava coisa alguma para ele. Ele tinha 91 anos de idade. Na tarde seguinte, encontrei o meu tio, Willie, reclinado no sofá, olhando para uma Bíblia que tinha letras muito grandes. Ele parecia horrivelmente seco e o rosto sombrio. E ele me disse: eu tenho lido a Bíblia que você me deu e me deparei com essa citação. De que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Devo dizer-lhe, meu caro Robin, que esse texto costumava ficar pendurado na frente da minha cama quando eu era criança. Claro, tudo é muita bobagem. Mas mesmo assim, o pensamento é interessante. Você vê que o homem na infância tinha a importância daquele texto de Deuteronômio, de nós pendurarmos textos bíblicos na nossa casa, Robin termina então o curso descrevendo um velho vazio e amargo que repetidamente caiu em terrores horríveis, dizendo: vai embora, não estou pronto, ainda não estou morto, ainda não estou morto. Era um homem que ganhara o mundo inteiro, mas ele perdera a sua alma. Que nós não sejamos essas pessoas. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe.